Meu nome é Paulo, nós estamos aqui então para lhe ouvir nos autos desse acordo de colaboração premiada que o senhor propôs juntamente com o Ministério Público. O senhor, na condição de advogado, está em causa própria. Causa própria, sim, senhor. Só para ficar registrado isso. Qualificação do senhor, o nome do senhor? Francisco de Assis e Silva, CPF 545-102-019-15. O senhor natural de Campo Mourão, é isso? Natural de Campo Mourão, Paraná. Sua data de nascimento? 25 de março de 65. Estado civil casado, Casado, advogado. Seu endereço comercial, Marginal Direito de Tietê, 500, São Paulo. Perfeito. Francisco, já expliquei aqui várias vezes, mas vamos repisar que esta audiência não tem a participação do Ministério Público. Perfeito. Basicamente porque ela não tem a finalidade de discutir as suas declarações, e sim de ouvir sobre como o senhor chegou a essa condição de colaborador e se isso aconteceu de forma voluntária, sem nenhum vício de consentimento, para que o ministro Fachin, que é o relator, possa decidir sobre a questão de homologação ou não. A própria lei exige isso, e no nosso termo que o senhor subscreverá ao final, consta lá que o nosso ato de hoje, então, tem a incumbência de extrair para o Poder Judiciário decidir sobre a regularidade, a legalidade e voluntariedade, e os benefícios que foram acordados ao senhor só serão dados ao final, mediante uma sentença pela autoridade competente, desde que exista convergência dessas duas questões, da questão de o senhor não ter mentido, nem omitido nenhum fato. O senhor está ciente disso? Estou absolutamente ciente, excelência. Com relação às suas obrigações, o senhor se recorda? Colaborar, dizer a verdade, não ter contato com nenhuma das pessoas mencionadas e comunicar ao Ministério Público qualquer evento futuro ou passado por esquecimento ou futuro que venha a ocorrer. O senhor tem o pagamento de R$ 1,5 milhão de R$ 1,5 milhão de reais. Isso o senhor está ciente? Ciente, está de acordo? de acordo. Tá. Imunidade também? Imunidade também. Com relação às investigações. Isso. Tá. Como é que o senhor chegou então até aqui, doutor Francisco? Então, excelência, curiosamente, né, até pelo que foi narrado pelos meus representados, no âmbito de um processo de colaboração, ocorreu esse evento lamentável, a prática de uma advocacia que se expande muito para o Brasil, que é o oferecimento de tráfico de influência ou outro tipo penal que é comum, que é cobrar honorários advocatícios, incluindo uma parcela que seria repassada eventualmente a algumas autoridades públicas. E como, repito, curiosamente, no âmbito do processo de investigação da Operação Greenfield, a gente já estando conversando com o Ministério Público, ocorreu esse evento, onde um advogado que havia sido contratado pelo Joesley, depois eu fiz o papel de formalizar a contratação, e ao longo de algumas conversas, ocorreu o evento de ele me apresentar um procurador da República, membro da força-tarefa da Greenfield, que a gente estava, onde a empresa e os representantes da empresa eram investigados. E isso aconteceu e eu não tive outra alternativa e voluntariamente conversei com o Joesley e achava que ele deveria, porque foi ele que contratou efetivamente, e não havia outra forma senão a gente denunciar esse fato ao Ministério Público no âmbito dessa colaboração, e fizemos voluntariamente. Esse fato o Ministério Público não tinha ciência? Jamais imaginava. Tá. Jamais. Em nenhum momento o Ministério Público apontou o nome dessa profissional de advocacia, nem o nome do membro? Como nenhum dos dois advogados, nem do procurador citado. Tá. O senhor teve mais de um contato com ambos, né? Vários. Tanto com o membro do Ministério Público Federal... Como com os dois advogados. Os advogados, né? O senhor relata aqui. Isso. Sobre as suas declarações, o Ministério Público, sabendo alguns detalhes específicos sobre isso, lhe exigiu que o senhor falasse algo a mais, algo que não era de conhecimento do senhor? Não. O senhor entregou documentos ao Ministério Público? Entreguei gravações que eu fiz voluntariamente, numa tentativa até de proteção profissional. Sim. Foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida. E costumo dizer, nunca comprei sequer um CD pirata, nem um DVD pirata. Então, quando me vi de frente a isso, me senti na obrigação de fazer o que eu fiz e até de fazer uma propaganda para que isso acabe no Brasil, esse tipo de advocacia onde a especialidade do advogado é a corrupção de agentes públicos. E o senhor entregou documentos físicos também? Entreguei documentos físicos que o procurador da República
trouxe, de investigações confidenciais que ele trouxe, entregou para mim, e outros eventos que eu acompanhei numa operação controlada, que estão de posse do Ministério Público e da Polícia Federal. Com relação ao sigilo, estou ciente, de pleno acordo. Sigilo, mas posteriormente, pelo nosso regime da Constituição, pode ser publicizado. Certo. O senhor tem mais alguma coisa a declarar? Nada, Excelência. Nada. Então eu vou levar as suas declarações, já que o senhor está dizendo que fez isso tudo de forma espontânea e voluntária, ao conhecimento do ministro para análise. Ok, obrigado.